Bem-vindo, amigo suzuqueiro, aqui ao nosso canal Trilhas e Destino. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um assunto que está sendo bem difundido entre o mundo dos suzuqueiros, né? Se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Paulo Cordeiro e eu sou um proprietário de um Suzuki Gran Vitara. Já tenho esse veículo aí há aproximadamente 12 anos, né? E ele é um veículo que faz parte aí das nossas aventuras. Já quero pedir desculpa para vocês por algum barulho ou outro que vocês vão ouvir, porque hoje eu estou em casa e a gente vai fazer um bate-papo apenas a respeito desse assunto que nós vamos detalhar para vocês. Bico CDH 240, vale a pena fazer a troca? Não vale? O que tem de vantagem, desvantagem? Então é esse o assunto que eu quero trazer aí para você hoje e quero pedir para você ficar até o final do vídeo para você realmente ver se vai valer a pena a troca ou a substituição desses bicos ou se realmente não vale a pena. Como eu já disse, sou um proprietário de um Gran Vitara há 12 anos e há 2 anos e meio eu fiz a substituição dos bicos. Tirei os originais e coloquei os CDH 240. Então, se você não conhece o nosso canal, vou pedir para você dar uma passeada aí depois no final desse vídeo, conhecer outros assuntos que nós trazemos sobre o Gran Vitara e também os passeios e aventuras que a gente faz por aí, que sempre tem um vídeo bacana aí para vocês conhecerem não só a nossa região aqui, mas outras regiões as quais nós fazemos os nossos passeios por aí. Beleza? Vou soltar a vinheta e já a gente volta. Muito bem, meus amigos, hoje eu quero trazer para você aí um assunto que está sendo bem difundido aí entre o mundo dos suzuqueiros, né? E é uma coisa que eu já queria ter trazido há um bom tempo. Nós vamos fazer aqui hoje só um bate-papo. Então eu quero mostrar para você se vale realmente a pena para você avaliar se vai compensar ou não essa substituição, né, que está sendo tão difundida aí nos grupos de Gran Vitara, dos bicos originais para os bicos CDH 240. Qual é a grande diferença entre esses dois bicos, né? Existe também o CDH 210, inclusive. A diferença entre o 240 e o 210 é que um é para veículo que também utiliza do álcool, né? E o CDH 210 ele é um bico mais direcionado para veículos a gasolina, como é os originais do Gran Vitara. Só que a nossa gasolina, como todos sabemos, ela tem um percentual a mais de álcool, né? Então, opta-se por utilizar o 240 porque ele é para veículos flex. Então, você acaba tendo uma melhora, né? Ou uma durabilidade melhor utilizando o CDH 240. Não que tenha que ser ele. Se você quiser trocar por um 210, tudo bem. Até porque os originais do Gran Vitara também é utilizado nessa mesma gasolina, né? Mas por que o pessoal opta por fazer tanto a troca? Eu vou trazer duas fotos para vocês aí. Uma é do CDH 240. Você vai ver que esse bico ele tem 4 furos. São furos maiores, mas apenas 4. E essa outra foto é uma foto dos bicos originais. Você vai perceber que o bico original ele tem 11 furos. Então, são furos menores, mas são 11. Qual que é a grande questão? Por que é feito essa troca, né, de bicos? Justamente para diminuir as limpezas feitas, porque o bico original tem 11 furos pequenos, então a facilidade de entupimento com a nossa gasolina ela é muito maior. E por isso o pessoal, principalmente mais do sudeste para cima, opta por fazer a substituição, por questão de que você vai ter menos manutenção fazendo limpeza dos bicos de injeção do veículo. Só por esse motivo que é a realidade da troca, tá? Não pense que é por uma outra questão e tudo mais, embora eu vou abordar outros assuntos aqui. Bom, há 2 anos e meio eu fiz a substituição dos meus bicos, tirei os originais, coloquei o CDH 240. Não porque eu tinha problema em relação à gasolina, mas pelo fato de fazer um teste de que o carro fica um pouco mais esperto. E eu vou dizer para você nesse vídeo aí, acompanhe esse vídeo aí até o final, para você saber, dentro da sua realidade, se vai valer a pena ou se não vai valer a pena. Qual a grande questão aqui? O CDH 240,
ele é um bico que traz algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, o que que eu fiz? Eu peguei os meus bicos originais, agora há 6 meses atrás, fiz uma limpeza e coloquei eles de volta no sistema. Fiz uma limpeza de TBI, uma limpeza de MAF, troquei velas e voltei para os bicos originais. E eu utilizei ele durante aproximadamente uns 2.000 quilômetros, e depois acabei voltando de novo para o CDH 240 para tirar a prova real em relação a algumas coisas, para não ficar aquele efeito placebo, né? Por 2 anos e meio, coloquei e tal, senti alguma diferença e depois ficou por isso mesmo. Então eu quis tirar a prova real em relação a algumas coisas que eu notei. Primeira coisa, o CDH 240, ele deixa sim o seu veículo um pouco mais esperto. Na saída, nas arrancadas, em velocidades onde você vai ter um giro maior, não velocidade, né? Eu digo assim, em situações em que você vai ter um giro maior com o carro, numa arrancada, onde você vai trabalhar com velocidades mais baixas, o seu carro vai ficar mais esperto com o CDH 240. Por outro lado, essa foi a situação em que me fez voltar para os bicos originais e fazer o teste. Eu percebi que em altas velocidades, acima de 120, 130, havia uma grande dificuldade do CDH 240 ter uma evolução de velocidade. Eu fiquei nessa dúvida e falei, vou tirar a prova real. Voltei para os bicos originais. Quando eu voltei para os bicos originais, eu percebi que realmente isso acontece. O CDH 240 ele é um bico de excelente desempenho para você que vai utilizar o carro em velocidades menores, 120 para baixo. Ele vai te trazer um desempenho mais eficiente, o carro vai ficar muito mais esperto, né? As retomadas e tudo mais. Então o carro, porque lógico, é óbvio, né? Você está injetando mais gasolina, então o carro fica mais esperto. Por outro lado, se você usa muito o carro em velocidades mais altas, se você é uma pessoa que costuma utilizar o carro em velocidades mais altas, 140, 150, até 160, os originais vai te atender melhor. Então isso eu fiz a prova real, realmente acontece essa situação. Eu acredito que talvez pelo fato de que os bicos originais têm 11 furos, então ele pulveriza melhor e dá uma combustão, uma queima melhor em velocidades maiores, que você está com rotação mais alta. Já o CDH 240 não tem, você tem que pisar mesmo para você ter esse resultado em relação aos bicos originais. Depois de feito esse teste, né, de ter colocado os originais, aí voltei para o CDH 240, o que eu percebi, o que eu notei? O consumo, gente. Infelizmente, o consumo ele está muito relacionado à sua pisada. Então, o que eu vou dizer para você? No meu caso, na minha situação, na minha realidade, em que no dia a dia eu uso o carro para o trabalho, então eu uso bastante o carro na cidade, uso bastante o carro em pista, e quando a gente vai para um passeio off-road, eu uso mais no off-road do que no on-road. O que eu pude perceber, o que eu pude notar? Os bicos originais, no meu caso, o consumo foi maior do que com o CDH 340. Então, se você tem um pé que é um pé pesado, o CDH 240 vai consumir muito mais combustível, porque ele deixa o carro, como eu disse, mais esperto em velocidades mais baixas. Então, se você está andando entre 40, 50, 60, principalmente trânsito de cidade, e você tem uma pisada funda no veículo, os bicos originais vão ser mais econômicos para você. E o CDH 240 vai ser um bico mais gastão. Por outro lado, se você não gosta de exigir muito das arrancadas do carro, pisa leve, mantém o pé bem estável ali, numa velocidade constante, o CDH 240 vai te dar uma economia maior de combustível. Então, no meu caso, chegou a dar 1,5 km por litro de diferença. Então, depois de ter feito toda essa limpeza de MAF, limpeza de TBI, colocado as velas novas e colocado os bicos originais, o meu consumo médio ficou em 7,1, 7,2. Então eu achei que esse consumo estava um pouco elevado. Quando eu troquei, tirei e voltei para os bicos CDH 240, o meu consumo foi para 8,8, 9,2. Mantendo assim o pé como eu sempre dirijo, né? No meu método tradicional de dirigibilidade.
Então o que eu tenho para dizer aqui para você que pensa em trocar os bicos para o CDH 240 ou quem sabe até usar os bicos originais, voltar para os originais. Tem o pé pesado, costuma pisar muito, quer que o carro arranca rápido, tem saída mais forte no cruzamento, quer uma saída mais forte no semáforo, quer andar com o carro sempre pisado, mantenha os originais que você vai ficar com mais economia de combustível. Se você não tem costume de pisar tanto e quer manter uma velocidade sempre constante no seu carro, sem pisar muito, o CDH 240 vai ser mais econômico. Uso no off-road. Agora muda totalmente a situação, gente. Se você tem o costume de usar muito o carro no off-road, e você vai pisar, né? Porque você vai andar a velocidades mais baixas, primeira, segunda, no máximo uma terceira ali, e muita subida e tudo mais, você vai ter eficiência com o CDH 240. Ele vai ser um bico que vai te trazer mais, o carro vai ficar mais agressivo no off-road. Por outro lado, você vai ter um consumo um pouco maior. Usar os bicos originais, você vai ter uma limitação em questão ao desempenho, mas por outro lado você vai ter uma economia maior. Eu prefiro muito mais ter um desempenho melhor no off-road do que uma economia de combustível. Então, nesse caso, o CDH 240 atende melhor. Então, aí vai muito do seu uso. O que eu tenho a dizer para você? Limpeza dos bicos, que essa é a grande questão porque o pessoal faz troca. Aqui no Sul a gente não tem muito esse problema, então eu particularmente, tanto com o original quanto com o CDH 240, não tive problema de ficar fazendo limpeza constante. Mas para quem está mais para cima aí, que tem uma gasolina um pouco mais complicada, eu vou dizer para você que o CDH 240 vai te dar menos manutenção. Os bicos originais você vai ter que constantemente fazer uma limpeza aí, quem sabe uma vez por ano, ou até mais, se você costuma abastecer em posto sem bandeira, ou usar muito carro na reserva, né? E não fez a adaptação da bomba, então provavelmente você vai ter que fazer uma limpeza mais constante, mantendo aí os bicos originais. Pessoal, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, pode deixar aí nos comentários e na medida do possível a gente tenta esclarecer essas dúvidas para vocês. Se você já fez essa substituição, se você já trocou, eu vou pedir para você deixar nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. É importante para ajudar a comunidade de suzuqueiros aí ao redor do Brasil e até mesmo ao redor do mundo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Quero deixar aqui um grande abraço e fique por dentro do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, clica aí no sininho, porque você clicando no sininho, sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação para você acompanhar a gente aí nas nossas aventuras. E o que eu quero dizer para você? Compartilha com um amigo, tá? Esses nossos vídeos aí, dá uma passeada aí no nosso canal, vê os outros vídeos, tem algum vídeo que você acha relevante, algum local que você quer visitar, que você quer conhecer, compartilha com o seu parceiro, compartilha com o seu amigo, e isso ajuda o nosso canal a crescer e a trazer sempre conteúdo bacana para você. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima.